Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Jorge Vale. Estamos mais uma vez aqui reunidos para juntos buscarmos aqui a presença do Senhor, meditar na sua palavra. Glorificamos a Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. Deus é bom e a sua bondade ela dura para todo sempre. É bom estar aqui neste horário, é bom falar das coisas de Deus. É bom saber que Deus ele está presente em nossa vida e que o nosso culto a Ele é sempre um culto racional, algo que você entende o que é que está fazendo. Então, isso é de suma importância para todos nós aqui neste horário, né? E já marcamos esse encontro aqui com você. Você sabe que há uns dias atrás estávamos começando a nossa live já por volta da meia-noite, mas muitas pessoas já estavam dormindo naquela hora, então nós diminuímos aqui um pouco para as 22 horas, né? E cremos que muitas pessoas nesta hora estão na sua casa, estão chegando no seu lar, ou estamos de quarentena, né? O que é importante é que esses dias nós estamos tendo um proveito muito grande para conversar das coisas de Deus. Agora mesmo eu estava numa videoconferência com a família, né, que mora em Foz do Iguaçu. Estávamos ali com umas 5 famílias, cada um na sua casa, um lá em Curitiba, no Paraná, o restante lá em Foz do Iguaçu e nós aqui. E tivemos o privilégio de conversar aqui sobre os assuntos relacionados ao Reino de Deus. Isso, com toda certeza, é muito importante para todos nós compreendermos essas verdades e caminhar na presença do Senhor, glorificando o seu santo, eterno e precioso nome. Creio que ontem você teve um dia realmente muito interessante, muito extraordinário. Foi um dia em que a nação brasileira dobrou o joelho na presença do Senhor, em jejum, em súplica, em prol da nossa nação. Eu sou brasileiro, você também é, e nós queremos o bem-estar da nossa nação. Nós queremos que os nossos governantes eles encontrem o caminho certo. Nós queremos que eles tenham sabedoria suficiente para governar este povo tão sofrido, mas trabalhador, honesto, a ter o seu pão de cada dia de maneira honesta e sincera. E isso, naturalmente, é o que nos importa, né? É saber que os homens, eles precisam encontrar um caminho. E nós precisamos ajudá-los. Ajudá-los como? Não criticando, não maltratando, não. Mas o nosso papel é de orar pelas autoridades constituídas, porque isso foi uma determinação bíblica que nós temos para orar pelas autoridades, né? Mas o mundo continua alarmado com a situação que se agrava, né? Temos agora mesmo o governador do estado, ele prorrogando mais ainda essa quarentena. Isto é muito prejudicial. Prejudicial para o estado, prejudicial para aquele pai de família que precisa ganhar o seu sustento para sustentar a sua casa. É prejudicial em todos os sentidos. E isso, com toda certeza, vai trazer um abalo muito grande, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E nós estávamos ainda hoje comentando sobre uma profecia do pastor Davi Wilkerson, que Deus usou ele em 1973 para transmitir para o seu povo aquela mensagem onde ele declara: eu vejo o comércio fechando, os restaurantes fechados, as empresas sem fazer nada. Eu vejo o abalo que vem sobre Nova York de uma maneira extraordinária e sobre a nação da terra. Então, já naquele tempo, Deus estava anunciando o que viria aí pela frente. E muitas pessoas que estão aí servindo a Deus ficam às vezes preocupadas e perguntam para nós, como já perguntaram várias vezes, será que nós já estamos vivendo a grande tribulação? Isso seria a primeira parte da grande tribulação?
Porque a tribulação são 3 anos e meio, e a grande tribulação são mais 3 anos e meio. Será que nós já estamos nessa primeira fase da grande tribulação? Perguntas dessa natureza já me foram feitas há muitos anos atrás. Quando eu comecei a pregar sobre este assunto em 1976, já se fazia esta pergunta, quando se via naquele tempo alguma calamidade, algum problema, algum terremoto, alguma descoberta da ciência, algum rumor de guerra, as pessoas ficavam meio alarmadas, né? E hoje, quando se vê algo como este Covid-19, que vem praticamente abalando os alicerces das nações, não é uma coisinha localizada, não. É o globo da Terra que está sendo atingido por este quadro, né? E muitas pessoas dizem, mas será que isso aqui já é a grande tribulação? E a minha resposta, como sempre foi, é que ainda não. Você não sabe o que é tribulação. Agora, pegue isso que está acontecendo hoje no globo da Terra, multiplique por dezenas e dezenas de vezes, pois é isso que vai acontecer lá na grande tribulação. Então, as coisas que estão aí pela frente são aterradoras, mas não é ainda. Não se trata desse período ou desta fase ainda da grande tribulação. Meu filho, ainda estamos tranquilos, ainda caminhamos, ainda temos liberdade, mas na grande tribulação a coisa vai ser totalmente diferente. E uma das coisas que nós precisamos entender, que quando nós estudamos o livro do Apocalipse, ele, na realidade, ele é dividido em 3 partes. O próprio livro, ele traz essa divisão, as coisas que são, as coisas que vistes e as que hão de acontecer, né? Passado, presente e futuro, né? E vou dizer para você com toda certeza, nós ainda estamos vivendo as coisas que são. Por quê? Porque a igreja, que é o termômetro de Deus da terra com respeito a esta questão, ainda está aqui. Então, nós não passamos ainda do capítulo 3 do livro de Apocalipse. Ainda não adentramos ao capítulo 4. Ainda estamos vivendo o período da igreja na face da terra. A palavra de Deus, o livro de Apocalipse, ele mostra as 7 igrejas da Ásia. Mas eu quero dizer para você que não existem 7 igrejas da Ásia. Não. A igreja só existe uma igreja do Senhor na face da terra. Agora, esta igreja, ela tem fases, e ela está dividida em 7 fases, porque isto aqui é bíblico. Se formos fazer um estudo, como pretendemos fazer amanhã, sobre as festas judaicas, você vai ver que entre a primícia e o Pentecoste teriam que passar 7 semanas. 7 semanas. Pois bem, então entre lá o princípio e a ocasião do arrebatamento, nós vamos encontrar aqui também 7 fases da igreja na face da terra. Isto é bíblico, você vai entender isto melhor amanhã, quando estaremos aqui falando com você sobre este assunto. Mas hoje, eu quero simplesmente dar uma pincelada com você, com respeito à igreja, que ainda está aqui na terra. Ainda não saímos do capítulo 3, porque os capítulos 2 e 3 é o episódio das 7 fases da igreja na face da terra. E quando você olha para os anais da história, você pode delinear perfeitamente quando aconteceram essas fases ou que estão acontecendo ainda, tá? Por exemplo, a primeira igreja que você encontra é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é a igreja do primeiro século. Foi aquela igreja fundada pelos apóstolos. É aquela igreja que começou ali no Pentecoste, no livro de Atos, capítulo de número 2. É aquela igreja, ali ela teve o seu começo.
E esta igreja, ela teve uma ascensão muito grande, muito forte, a partir do momento em que ela começou a ser perseguida, que ela se espalhou, a igreja, ela teve um crescimento extraordinário. Agora, quase 100 anos se passaram, desde o Pentecoste até o final do primeiro século. Chegamos a um ponto em que a igreja, ela simplesmente parece que estagnou. Ela mudou o seu percurso. Aquela igreja que foi fundada para mostrar ao mundo o amor de Deus, de repente ela é sentenciada. De que forma? Eu tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Olha ali. Então você vê bem delineado aí no final do primeiro século, mais ou menos, esse traço, né? Quando a igreja, ela caiu do primeiro amor. Aquela igreja evangelizadora, aquela igreja que destemida, aquela igreja que pregava que Jesus Cristo salva, que Ele cura, que Ele batiza, de repente ela começou a se envaidecer na sua grandiosidade, dos seus doutores da época, tudo muito bem, e terminaram abandonando o primeiro amor. Então esta igreja, Éfeso, ela foi sentenciada, quando diz ali a Bíblia, eu tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Agora eu quero dizer para você, que quando uma igreja, quando uma fase, ela sai do plano de Deus, não é que Deus eliminou a igreja da face da terra, não. Ele levanta daquela própria igreja um outro movimento. E vem aqui um outro movimento que chama-se Esmirna. Tá? Esmirna quer dizer amargura. Amargura. Esta igreja, ela operou do final do primeiro século até ao ano de 313 da nossa era. Preste bem atenção. Esta igreja, quando foi fundada, quando ela foi inaugurada, esta fase, a igreja, por que se chama Esmirna, chama-se amargura? Por quê? Porque esta fase da igreja, ela iria sofrer uma amargura muito grande. Diz ali a palavra de Deus, no capítulo 2, né, que esta fase teria uma tribulação de 10 dias. Uma tribulação de 10 dias. Foram 10 imperadores que levantaram-se nesta época para fustigar a igreja, jogar os cristãos na arena, perseguir a igreja, que quase que aquela perseguição leva a igreja à bancarrota. Mas acontece que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. E o que foi que aconteceu? Em 313, o imperador Constantino, ele se converteu ao cristianismo, junto com a sua mãe Helena. E quando aquele imperador, ele se converte, então esta fase de amargura, ela para. Por quê? Porque agora a igreja estava sob a custódia do imperador. Era o imperador que agora protegia a igreja. Então, a igreja nesse momento, ela descansa, ela resfolga, ela toma fôlego nesse momento. Por quê? Porque tinha como tutor justamente o imperador, tá? Era quem comandava. Pronto, então a igreja pôde se fortalecer mais uma vez, mas veio, nesse momento, a terceira fase, porque essa segunda fase, ela sai de circulação e vem agora a terceira fase. Bom, já que a era da perseguição parou, já que agora o império protege a igreja, então levanta-se o terceiro movimento chamado de Pérgamo. Sabe o que quer dizer Pérgamo? Pérgamo quer dizer casamento. Casamento. Agora, a igreja casou-se com o Estado.
Agora era a igreja do Estado. Era o imperador quem comandava, que colocava quem podia ser o arcebispo, quem podia ser o líder da igreja. Agora, a igreja casou-se com o Estado. Era a igreja do Estado. Aquela igreja perseguida, agora ela passou a ser amparada pelo próprio Estado. Então, quem comandava as normas da igreja era o Estado. Não era mais os líderes cristãos, não era mais a Bíblia Sagrada, não. Quem determinava as ordens era justamente o Estado, que dizia onde a igreja deve funcionar, como deve fazer, como deve agir, e assim foi. A igreja praticamente casou-se com o Estado até o ano 600. Por quê? No ano de 600 surgiu um novo questionamento que coloca um ponto final nesta fase da igreja de Pérgamo, que é casamento. E surge agora a igreja de Tiatira. Tiatira, sabe o que quer dizer? Sacrifício. Sacrifício. Por que sacrifício? Porque agora começou a entrar um novo componente na igreja. Agora já entrou a missa, já entrou o catecismo, já entrou o rosário, já entrou o culto aos santos e aos anjos, já entrou uma série de cerimônias que nunca foram coisas estabelecidas por Deus. Aquele cerimonial, aquela reza, aquela missa, aquela hóstia. Então, a igreja foi soterrada debaixo da idolatria. Era o culto aos anjos, culto aos homens, culto ao império, enfim. A igreja ficou agora soterrada. E esse período tenebroso, esse período terrível. Até que acontece o novo fenômeno no final deste sexto século. Surge agora a igreja de Sardes, que quer dizer remanescente. A igreja de Sardes, que quer dizer remanescente, essa igreja foi de 600 até 1517. Até 1517. Por quê? Porque quando foi em 1517, Martinho Lutero, aquele padre, aquele monge católico, ele se converte ao cristianismo. E aquele homem agora tem uma luta para tirar a igreja debaixo dos escombros da idolatria. Tira a igreja com muita luta, com muita dificuldade, lançando as suas 95 teses na porta da igreja de Westminster, lá na Alemanha. E ali começou a haver o movimento luterano, o movimento da reforma luterana. Ou seja, agora aquela ala do catolicismo vai para o lado, e Lutero, com o remanescente fiel, vem agora e funda o luteranismo, a igreja protestante, um movimento que se perdurou por muitos e muitos tempos, por muitos e muitos anos. Muito bem, até que em 1517 surge aqui um novo questionamento. A igreja luterana, que vai dando ênfase a outros elementos, vai criando um novo fenômeno aqui, que é o período de amor fraterno. Esse amor fraterno foi quando em 1750, William Carey, aquele sapateiro de Chicago, ele começa o movimento das missões, o movimento missionário, implantando o trabalho onde deveria ser. E o primeiro missionário que William Carey mandou para a Índia, sabe quem foi? Ele mesmo. Ponto. Esta igreja aqui, diz a Bíblia, que ela tinha uma porta aberta que ninguém pode fechar. E esta porta é, na realidade, as
portas das missões, que desde que se abriu, ela nunca mais fechou. São missionários andando de países, de continente a outro continente, levando a palavra, fundando o trabalho, fundando a obra, ganhando almas e fazendo realmente aquilo que deve ser feito, a evangelização do mundo. Isto vem sendo feito através da igreja de Filadélfia. Esta igreja que tem um amor fraterno, o amor pelas almas, o amor pelos perdidos, o amor por aquelas pessoas que estão indo para o inferno, lutando para que elas não cheguem lá. E justamente é esse período que mais teve a propagação do cristianismo, principalmente no final do século passado, quando lá na rua Azusa Street, os crentes foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, e o movimento pentecostal se alastra em toda a América do Norte e também todos os países da terra, chegando ao Brasil de uma maneira extraordinária em 1911, hein? Quando o movimento começa aqui em nosso país. Então, a fase da igreja, mas dentro desta fase, surge também uma outra fase, a sétima e última fase, que é a fase da igreja de Laodiceia. Laodiceia, sabe o que é dizer Laodiceia? Laos, direitos, e Ceia, direito dos povos. É justamente isto, Laodiceia quer dizer direito dos povos. É esta igreja que de repente tomou um rumo diferente, e cada qual chega e faz o que bem entende, faz o que bem quer, cria o seu sistema de doutrina que mais tarde se transforma em heresias. Então, esta igreja de Laodiceia é aquela que os elementos hoje que não são convertidos, não querem se submeter a uma liderança, sai e monta um negócio ali, monta outro negócio da esquina, e daqui a pouco vira uma balbúrdia que transforma-se num comércio tremendo que nós estamos vendo na atualidade. É venda de tudo. Venda de sal grosso, venda de água, venda de pedra de Jordão, venda de água do Mar Morto, venda de lenço, e sim, a casa de Deus transformou-se em casa de negócio. Por quê? Porque este é o movimento da igreja de Laodiceia. É a igreja que todo mundo quer mandar. É a igreja que ninguém quer se submeter. É a igreja que elemento desqualificado, despreparado sai e começa a fundar um trabalho e não tem mensagem porque nunca estudou, nunca se preparou, nunca aprimorou o seu conhecimento, nunca fez um curso à altura da função que ele ocupa. Então, a única coisa que ele sabe fazer é pedir oferta. É perdição tremenda. Isso é característico da igreja de Laodiceia. Irmãos queridos, e esta é a igreja prevalecente, esta é a igreja que tem no mundo. É claro que no meio desta miscelânea toda, a igreja do Senhor, ela caminha fiel e verdadeira. Ainda existe um povo aqui na face da terra que sabe perfeitamente que a sua adoração ela é canalizada para o céu e não para homens. Sabe que a sua adoração é dirigida para Deus, nosso Pai Celestial. Sabe que Jesus Cristo é aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. É justamente isso que nós precisamos entender. Este movimento, graça, mas no meio dele, no meio desse povo, existe a igreja, a noiva do Cordeiro, a noiva de Jesus, que está esperando a sua volta a qualquer momento, que está com a sua lâmpada acesa e o seu depósito abastecido com óleo, porque não sabe a hora, ela sabe que tem que estar preparada. Então, querido irmão, nós temos assim, esta fase da igreja. Existe uma igreja na terra, agora ela tem 7 fases, tá? Muito bem, agora, você que está me ouvindo neste momento, e sabe perfeitamente o que eu estou falando, eu creio que você hoje está numa igreja séria, numa igreja que prega a palavra, uma igreja que tem o sistema doutrinário
excelente, não é questão de costume, mas a doutrina, a teologia sistemática da Bíblia Sagrada, que prega a Escritura. Você naturalmente pertence a uma igreja que ajuda você a crescer na vida espiritual, que ajuda você a se desenvolver cada vez mais. Então, se estamos hoje em alguma coisa que não é isso, então não é igreja, não pertence a esta igreja. Então, querido irmão, que você que está neste momento nos ouvindo, sabe perfeitamente que nós estamos atravessando o último momento da igreja na face da terra. Ainda não saímos do capítulo 3. Porque o capítulo 3 ainda são as coisas que é a história da igreja, a sua trajetória na face da terra. Porque quando chega no capítulo 4, algo extraordinário acontece neste capítulo, onde a igreja, ela não vai ser mais vista na face da terra. Portanto, irmão querido, o meu pedido a Deus nesta noite é que você se mantenha fiel, que você se mantenha firme, que você não se deixe levar por falsos ensinamentos, de grandeza material, de pessoas que estão fazendo você querer se lançar no meio do espinho, porque a sedução da riqueza é semear entre espinhos, mas que você viva uma vida piedosa, uma vida santa. Como ontem nós falamos aqui, que o verdadeiro jejum não é abstinência alimentar, mas é você se abster da arrogância, da prepotência, da violência, de todo mau pensamento. É isto. Este é o autêntico e verdadeiro jejum que Deus quer. Vamos orar agora. E queremos que você ore conosco e acompanhe a nossa meditação da Escritura Sagrada, doravante. Se Deus quiser, estaremos aqui sempre neste horário, às 22 horas, E queremos que você ore conosco nesse momento. Ore comigo. Amado Deus e Pai Celestial, glorificado Senhor e exaltado seja o teu nome em todo tempo. Senhor, que estás sentado entre os querubins e tens o controle da história na palma da tua mão, Senhor. Nada, absolutamente nada foge ao teu conhecimento e ao teu controle. Tudo está sob o teu controle. Não sou eu que vou mudar a situação. Não sou eu que vou trocar ou mudar o sistema político que está aí. Não. O próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, ele pediu: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ele sabe o que faz e compete a mim e a você simplesmente confiar que o Pai Celestial está no controle. Deus, abençoa meus irmãos que estão nesse momento aqui conosco. Abençoa cada família que está aqui agora, nesta hora. Abençoa, Senhor Deus. Tu sabes que estamos atravessando momentos difíceis, mas sabemos que o Senhor está no controle da história. Nos ajuda, Senhor. Sustenta teus filhos de maneira especial. Dê saúde àquele que está enfermo, Pai, e que possa ser restaurado aqueles que estão no leito de um hospital. Nós te glorificamos, agradecidos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina para sempre. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Deus te dê uma boa noite, irmão.